E quais são as respostas à lesão na região dos axônios dos neurônios? Então, no sistema nervoso periférico, quando os axônios sofrem lesão, tem-se o processo de degeneração da porção terminal do axônio lesionado e o processo de regeneração, então, o crescimento novamente do axônio e a inervação do tecido. No sistema nervoso central, isso não acontece. Então, após uma lesão, ocorre a degeneração do axônio e, então, a deposição de uma matriz cicatricial, tá? Então, quais são as etapas no processo de degeneração? Nós temos, então, a porção distal do axônio sofrendo tumefação, então, uma dilatação nessa porção. A partir daí, se tem a desintegração do citoesqueleto, então, a fragmentação desse citoesqueleto. As células de Schwann, que estavam formando a bainha de mielina, passam por um processo de involução. Então, elas reduzem as suas especializações, param de sintetizar a bainha de mielina e passam a estimular a produção de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento estimulam, então, a proliferação dessas células de Schwann. Com isso, também tem-se a entrada de macrófagos, né, a chegada de macrófagos nessa região. A bainha de mielina, ela é, então, rompida gradualmente. Os macrófagos têm a função de fagocitar todos os resíduos desse processo de lesão, tanto a bainha de mielina como os fragmentos do axônio lesionado. A partir daí, quando essa bainha de mielina é fagocitada, a bainha de mielina ela tem uma função de inibir o crescimento axonal também, tá? Então, quando se tem a remoção da bainha de mielina, que foi fragmentada, há o crescimento, a proliferação aqui de brotos nessa região terminal mais distal, onde ocorreu a lesão. Então, vejam a formação de diversos brotos axonais. As células de Schwann que se proliferaram, então, se depositam em torno desses brotos e direcionam o crescimento de um broto principal até o tecido que vai ser inervado novamente. Então, dessa forma, se tem tanto o crescimento de diversos brotos, como o crescimento principal de um único broto, que irá dar origem, então, ao axônio principal, e o restante acaba degenerando. No sistema nervoso central, após um processo de lesão, o axônio é responsável pela liberação de diversas substâncias que mantêm a sobrevida dos oligodendrócitos, que são as células que produzem a bainha de mielina. Com a lesão, essas substâncias não são mais produzidas, então os oligodendrócitos acabam entrando em apoptose, então não se tem mais a produção da bainha de mielina, essas células morrem, essas células não se proliferam. Ainda, essa bainha de mielina que já estava depositada, ela entra em fragmentação, porém, as células que são responsáveis pela fagocitose, que são as células da micróglia, não conseguem fazer uma fagocitose tão eficiente. Então, dessa forma, permanecem resíduos, né, resquícios dessa mielina no local da lesão, né, do processo de lesão, evitando, então, o brotamento da região terminal desses axônios lesionados. Então, os estudos apontam, né, que a falta de capacidade de regeneração está relacionado tanto com a redução dessa capacidade de fagocitose e também pela redução da capacidade de migração de células como os macrófagos para a região da lesão, que seriam auxiliares no processo de fagocitose também. E aqui uma figura esquemática comparando o processo de degeneração axônica no sistema nervoso periférico com a degeneração axônica no sistema nervoso central. Observem, então, que não há capacidade de regeneração no tecido nervoso central e sim no sistema nervoso periférico. São apontadas algumas das condições que levam, então, a essa falta de capacidade de regeneração e deposição de um tecido cicatricial no local, então, da lesão. Esse tecido cicatricial nós denominamos, então, de gliose. Então, a ausência do endoneuro no sistema nervoso central, a ausência da proliferação dos oligodendrócitos e também a deposição pelos astrócitos, né, consequentemente, aqui do tecido cicatricial. Aponto também algumas patologias que estão associadas ao tecido nervoso. Então, aqui o desenvolvimento do tubo neural e gradualmente o seu fechamento, né, da região
mediana até a sua extremidade proximal e distal. Nós temos, então, a formação da patologia denominada de espinha bífida, quando ocorre esse mau fechamento na porção mais distal, né, caudal aqui do tubo neural, tá? Então, o fechamento incompleto desse tubo neural durante o desenvolvimento embrionário, ele pode levar a sintomas clínicos que vão variar amplamente em severidade. Isso vai depender, então, do grau de fechamento, né, e das variações aqui na formação desse cisto. Por exemplo, as protusões, que são semelhantes a cistos, mas que envolvem apenas as meninges, né, não tem, então, nesse cisto o tecido nervoso especificamente, é denominado de meningocele. Agora, aquelas protrusões que formam os cistos, que têm tanto as meninges como o tecido nervoso, como nós podemos ver aqui nessa imagem, são denominadas então de meningomielocele e podem levar a graves defeitos neurológicos. Aqui nós temos então a figura, né, da coluna da representação do tecido ósseo, das meninges em torno da medula espinal, e aqui as condições então de má formação, dos defeitos do fechamento desse tubo neural e, consequentemente, então, as alterações relacionadas com o tecido nervoso. Ainda coloquei outras condições clínicas, né, a título de curiosidade, para que vocês possam, então, fazer a leitura e tentar relacionar o que foi colocado ao longo da aula teórica junto a esses casos clínicos.